Vamos ler a Bíblia. Atos, capítulo 4. A partir do versículo 32. Atos, capítulo 4, versículo 32, eu vou ler. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe um preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Nós lemos até aqui. Tendo vida espiritual, lendo a Bíblia, tem muitas pessoas que recebem graça, né? A mulher surpreendida em adultério, ela tinha que ser apedrejada e morrer. A mulher de um dos discípulos do apóstolo, ela tinha que, os filhos tinham que ser vendidos para pagar a dívida, mas eles foram salvos. E na cidade de Samaria, quando todas as pessoas estavam morrendo de fome, então amanhã essas horas dar-se-á uma flor de farinha por um alqueire. Então essas palavras, tem muitas palavras assim de salvação dentro da Bíblia. Então lendo a Bíblia, normalmente de manhã quando eu leio, eu me lembro da história. E quando eu ando de carro, ou quando eu trabalho, eu fico meditando nessa palavra. E assim essa palavra acaba entrando no meu coração. Se eu me tornasse na mulher samaritana, eu sou uma mulher que somente devia ser apedrejada. Mas me tornando a mulher samaritana, se eu tivesse assim recebido a salvação, será que eu poderia me esquecer dessa graça? Se eu fosse o enfermo havia 38 anos, então eu não poderia me levantar a vida inteira e teria que viver como um defunto a vida inteira. Mas me encontrando com Jesus Cristo, eu pude me libertar disso. E vendo essas imagens, tem muitas vezes que eu sinto assim. Mas, um dia, lendo a Bíblia, sabe o que é muito interessante nela? Quando você lê 1, 2, 3, 10 vezes, quando você já vai começando a ler as 20 vezes, assim, a Bíblia está falando sobre a minha vida, a minha história. E é muito incrível quando eu percebo que Jesus Cristo está falando exatamente sobre mim. Os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Quando esses 5 livros foram Moisés que escreveu, quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, então foi 1491 antes de Cristo. Então foi 1500 anos antes de Jesus Cristo vir. E depois que Jesus Cristo veio, 2000 anos, então é uma história que aconteceu há 3.500 anos atrás. Então naquele tempo nem tinha carro e nem tinha avião. Eram pessoas que viviam naquela época. Mas quando eu vejo que ele escreveu aquilo para o meu coração, eu acho isso incrível. Como o meu coração, que nem eu mesmo conhecia, como ele pôde expressar tão exatamente? Principalmente em Gênesis capítulo 1. Criou Deus os céus e a terra estava vazia, sem forma, e as trevas pairavam sobre a face do abismo, por sobre as águas. Então, no começo eu lia só a terra estava sem forma e vazia. Mas continuamente lendo a Bíblia,
Tinha muitas coisas que a Bíblia estava me ensinando. Abraão, para conseguir uma nora, ele mandou seu servo antigo e foi para Mesopotâmia. E assim ele foi no poço e encontrou uma senhorita. E essa senhorita era Rebeca. E ela se tornou a esposa de Isaac. Jacó, ele fugiu para Padarã porque queria fugir do seu irmão Esaú. E lá no poço ele se encontrou com a Raquel. E simplesmente eu pensei, tá, assim, né? E li. Então, Moisés, ele estava fugindo porque o faraó estava perseguindo. E ele foi pro poço de Midian e se encontrou com a Zípora. Jesus Cristo foi para o poço de Samaria e se encontrou com a mulher samaritana. Simplesmente eu estava lendo. No poço, na Bíblia, tá mostrando que isso é a noiva, né? Eu descobri isso. A Bíblia está falando assim. Então, na Bíblia, o número, Deus representa o número 3, e o número do homem é o número 4 da aflição, e o número 5 é da graça, o número 6 é do ser humano, 7 é da perfeição, 8 está falando sobre o mundo eterno. Sempre na Bíblia, sempre que tem sofrimento, fala sobre o número 4, angústia. Quando é graça, aparece o número 5. Então lendo a Bíblia, começaram a abrir meus olhos e assim eu comecei a receber essa graça. Quando Deus representa o homem na terra, ele falou que pegou o pó da terra e fez o ser humano. E eu simplesmente li dessa forma. Mas em Eclesiastes capítulo 12, está falando que, lembre-se que a carne voltará ao pó da terra e o espírito vai voltar para Deus. Então isso está representando o quê? A morte do ser humano. Então a carne e o espírito não vão juntos, mas a carne vai voltar para a terra e o espírito vai voltar para Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Começa assim, né, o livro de Gênesis. E sabe o que é incrível? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a gente pode falar que essa é a porta de entrada. A primeira palavra que apareceu depois foi terra. A terra estava sem forma. Sabe por que eu fiquei assustado? Se fossem vocês... Vocês não iam ter interesse na terra, vocês têm interesse no diamante, na esmeralda, no rubi, mas Deus está falando da terra. Terra, terra. E quando eu li essa palavra, sabe por que meu coração ficou quente? Deus, primeiramente ele falou da terra, em Gênesis capítulo 1, ele falou umas 15 vezes a palavra terra. E quando Deus viu essa terra estava sem forma, vazia e com trevas, mas Deus viu a terra e começou a trabalhar, e a escuridão foi embora, a preocupação foi embora, o medo foi embora, o vazio foi embora, a bagunça foi embora, começou a dar fruto, começou a dar flores, e eu pensei, pessoal, se você fizer o diamante virar tudo pó e plantar uma árvore, vai morrer essa árvore. O incrível é que a terra, qualquer planta que você plantar, vai nascer. Se você plantar uma flor, vai nascer flor. Então, vocês têm interesse no diamante, na pedra preciosa, mas Deus tem muito mais interesse na terra, no ser humano. Então, a terra sozinha, por mais que ela se esforçasse para sair das trevas, do vazio, da bagunça, mas ele não conseguia. Mas Deus, vivendo a minha vida, eu passei por muitas dificuldades materiais. No começo eu recebi a salvação, e quando eu estava em Akokto, eu tive fome. Em Champali foi assim, em Kimcheon também foi assim.
Mas, lendo no livro de Gênesis, o que está escrito? A terra, por mais que ela tentasse, ela não conseguia sair dali. Mas o ser humano tenta, né? Mas somente quando Deus faz é que a treva vai embora, a bagunça vai embora e o vazio vai embora. Vivendo a minha vida até agora, em 1962, até antes de eu receber salvação, eu tive uma vida assim bem difícil, bem pobre. Até os 19 anos era uma pobreza, sem significado nenhum. Com 19 anos, eu me encontrei com Jesus Cristo. E eu continuava sendo pobre. Mas depois disso, mesmo dentro da pobreza, Deus dentro de mim, Ele começou a trabalhar, eu podia sentir isso. Quando eu estava em Gapoton, eu passei muita fome. Mas um dia dentro do meu coração, eu estava lendo a Bíblia. E de repente, que pensamento que entrou? Eu nem queria pensar dessa forma. Hoje Deus vai me dar muita comida. Eu tive esse coração. Nossa, por que eu estou tendo esse tipo de pensamento? E um irmão que estava ao meu lado, eu estava lendo a Bíblia, né, na mesa, e o irmão estava deitado no chão com a barriga para baixo e estava lendo a Bíblia e falou: Ô, irmão Parque, sim? Eu vou falar uma coisa para você, pode falar. Hoje, Deus vai nos dar muita comida até a gente ficar bem cheio. Irmão, você pensou assim? Eu também tive o mesmo pensamento. É? Antes, quando eu tinha fome, eu procurava o método do homem, né? Mas agora eu vi Deus trabalhando. Aí, de repente, depois de um tempo, um jovem que eu nunca tinha visto, veio e perguntou: tem alguém aí? Pode entrar. Eu vivo ali no vilarejo vizinho e tem uma moça aqui, o irmão dela, ele estava no exército, ele estava dirigindo o carro, caiu esse carro e ele morreu. E as pessoas que morrem dentro do vilarejo podem ser enterradas dentro, mas as pessoas que morrem fora do vilarejo, os anciãos do vilarejo não deixam ser enterrado dentro da nossa cidade. Então, mas as pessoas de fora não sabiam como fazer um funeral, dirigir um funeral, e deixou ali fora por vários dias. Quando a gente escutou, é muito engraçado. Por quê? É um defunto, é só enterrar. Mas eles não pensavam dessa forma, eles estavam preocupados. E aí eles só escutaram o quê? Tem uns evangelistas que vieram ali, que moram na nossa vizinhança, e foram nos buscar. E naquele dia, realmente, eu comi, quase que minha barriga estourou. Não me lembro de outra coisa, eu só me lembro que eu comi muito e a gente teve 5 cultos. Deus trabalhando dentro de mim. Quando eu tô com fome, o método humano, tem isso e aquilo, eu brigava com isso. Mas depois que Jesus se tornou no meu dono, Deus continuamente me deu dificuldade financeira e eu pude experimentar Deus, Ele me dando dinheiro. Deus me suprindo. Por 50 anos eu tenho vivido dessa forma. A minha tia, ela é anciã de uma igreja protestante e ela continuamente fala para eu comprar um apartamento para mim. Você é um pastor de uma grande igreja, né? Qual o seu salário? Compra um apartamento para ti. Traz o dinheiro que eu vou comprar para ti. Se for para comprar um apartamento, eu vou comprar melhor do que ela, né? Ela já tem idade. E andando de carro, eu comprei um apartamento dentro do meu coração. Eu tô ficando velho. Então, mas dentro de mim uma voz. Você já tá preparado, né, para sua velhice. Então não preciso mais preparar nada para você. Eu quase desmaiei. Deus preparar as coisas para minha velhice e eu preparar as coisas para minha velhice, não tem nem comparação.
Essa vez, nos Estados Unidos, eu quase não pude dormir. Essa vez, a partir de amanhã eu tenho que gravar sobre o livro de Atos e eu tenho que escrever. Então a noite inteira eu ficava só escrevendo sobre isso. Eu pego. Quando eu começo a pegar caneta e começo a escrever, então eu vi assim Deus continuamente me dando as palavras para eu poder escrever. É muito gratificante. Anteontem, eu peguei um avião de Chicago para vir. E o meu filho. Então, o casal do meu filho, os meus netos e eu sentei atrás. E a gente andava de carro pela cantata. E de manhã, lá em Chicago, a gente tinha que ir para Kansas City. Então, a distância de carro demorava umas 8 horas. O meu filho, ele dirigia, ele me levou até o aeroporto e ele tinha que ir até a cidade de Kansas. E eu conversei com os pastores desde as 6 da manhã até as 9h30. Então, porque era 12h30, meu filho queria me levar até as 11 horas no aeroporto. E se ele quisesse ir para a cidade de Kansas, então ia ser tarde para ele. Ah, pai, não tem problema, eu vou levar o senhor. Então, umas 9h30, eu falei, vamos. E eu e o meu filho, nós fomos. Ai, pai, não tem problema. Pode descansar no hotel. O que o senhor vai ficar sentado lá no aeroporto? Pode ficar aqui, pai. E a gente estava conversando e aí, dentro do meu coração, eu tenho alguns amigos que não acreditam em Deus, né, da minha idade. E falou que todos os dias brigam com o filho porque os filhos ficam pedindo dinheiro para eles. Porque eles têm sentido opostos da vida, né? Então porque se o pai der o dinheiro para os filhos vão gastar tudo em vão, né? Então, o pai não dá, e aí eles ficam vivendo como inimigos. Então, a época é diferente também, porque a gente viveu numa época pobre. Então, a gente, mesmo tendo dinheiro, a gente não sabe como gastar. Então, a gente, assim, tremendo a mão, compra um miojo. Eu também sou assim. Mas hoje em dia os jovens não são assim. Então, as pessoas da minha idade que têm os filhos, eles sofrem muito por causa dos filhos, né? Não são coisas grandes, né? Mas, pai, não tem problema, a gente pode esperar um pouco mais. Se a gente for muito cedo, vai ser ruim, né? O senhor tem que ficar sentado. A gente pode sair 11 horas, 11h30. Não tem problema, pai. E assim, eu insisti e a gente saiu 9h30. Por quê? Meu filho tinha que dirigir 8 horas, mas ele estava sofrendo lá por causa de mim. Então, eu pensei nesse breve momento que a gente estava discutindo. Não fui eu que criei meu filho, foi Deus quem criou. A minha filha, o meu filho, quando eu criei eles, foi quando a gente estava começando a igreja. Então, os pastores tinham muitos problemas no casal. E eu e a minha esposa, sempre a gente tinha que viajar, só nós dois, e deixava os nossos filhos sozinhos. Quando eu penso agora, o meu filho não pede dinheiro para mim. Meu filho não pede dinheiro para mim. O meu filho, com toda a felicidade, com o mesmo coração. Muitos amigos meus, da mesma idade que eu, quando eu vejo eles sofrendo, só essa única coisa. Imagina, o filho que criou com todo o coração, eles vivem como inimigos. Imagina, isso dá muita dor no coração dos pais. Então, de 1, de 10, 10 de 100, 100.
Eu fico muito agradecido diante de Deus. Eu entro no computador e todos os dias eu vejo quantos livros foram vendidos, né? Não porque eu tenho interesse no dinheiro, mas porque ainda está como o best-seller do livro sendo mais vendido até agora. Ontem, a noite inteira, aquele livro, Quem é Você que Está Me Arrastando? Fizeram como se fosse um gibi. Fizeram um gibi desse livro. E ontem, a noite inteira, eu fiquei vendo até tarde, depois fui dormir. Eu não sei vocês quando veem isso, mas quando eu vejo, eu gosto muito. Quem é você que está me arrastando? Né? Eles fizeram como se fosse um gibi. É muito legal. E aí, o livro O Segredo do Perdão dos Pecados, do Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. Eu troquei o título desse livro, né? E Como Eu Nasci de Novo. Uma pessoa como eu escrevi um livro. Então, aquele homem sábio perguntou, né? Para o pescador, você sabe sobre literatura, astronomia? Eu não sei nada, mas eu não sei, eu sou como pescador. Mas o livro que eu escrevi se tornou no best-seller. Eu não pensava, nunca pensava nisso, né? Mas eu entro na internet e ainda vejo que é o livro mais vendido. Essa vez eu fui para Togo. E anteontem o pastor de Togo foi para o presidente e ele falou sobre a palestra de inteligência emocional, falou com o secretário do presidente e a gente vai receber um terreno. Então, pensem, pessoal. Togo tem que receber o meu livro para poder estudar. Imagina. Em 30 países da África está acontecendo isso. O meu livro está entrando como educacional. Então, isso é muito dinheiro. Imagina, se por livro eu receber $1. Se são 1 milhão de estudantes, então é $1 milhão. É uma graça tão grande que não tem nem como imaginar. Quando no começo eu escrevo um livro, quem é que vai ler um livro que eu escrevo? O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo, esse livro. Vendeu mais do que 1 milhão de cópias. E as pessoas lendo esse livro, muitas delas receberam a salvação. Lá em Nova Zelândia, uma pessoa que ia receber pena de morte leu o meu livro e foi transformada. E a irmã mais velha dele, de Nova Orleans, veio me procurar. O meu irmão, essa vez... ele não recebeu pena de morte, ele recebeu uma pena, né? Lá na prisão. E aí a irmã dele veio e falou, olha, pastor, o meu irmão agora vai cumprir a pena, você poderia conduzi-lo? Lógico que sim. Pessoal, como a gente pode calcular isso em valores? Por causa dos filhos. Os pais sofrem e não podem nem falar isso para as outras pessoas. No nosso país, a ilha de Jeju, depois que os filhos pegam todo o dinheiro do pai, vendem as casas, falam para os pais, né? Vamos para a ilha de Jeju passear, deixam os pais no hotel e fogem para os Estados Unidos. Por isso, lá na ilha de Jeju, muitas pessoas são abandonados, muitos pais são abandonados e eles não têm como pagar o hotel. E aí, o que acontece? Eles vão parar na prisão e perguntam, onde é a sua casa? Qual é o nome do seu filho? Como existe um pai que não conhece o nome do pai? O filho traiu o pai. Mas o pai, porque pode prejudicar o filho, não fala o nome do filho. Me leva para um asilo qualquer, para um lugar que eu possa ficar. Imagina aqueles velhinhos tão miseráveis, não é? Coitados naquela idade.
Muitos deles são abandonados pelos filhos, porque são gerações diferentes, são pensamentos diferentes. Então eu com o meu filho, ficando por 10 dias com o meu filho, junto com os meus netos. O meu neto caçula, o Sonir, ele fala, vô, eu tenho esse tanto de dinheiro, assim, ó, $1, $5. Eu acho que eu devo ter uns $50. Essa vez, quando a gente for no posto de gasolina, eu vou comprar tudo que o senhor quiser comer, vô. Então, por querer, eu falo, eu quero um sorvete, o meu neto comprou para mim. E ele abriu a carteira e pagou sorvete por mim. Quem ainda não tem netos, as pessoas que não podem se gabar dos seus netos dessa forma, não tem motivo de alegria. Quando eu vou pro hotel, eu durmo com os meus netos na mesma cama. E quando era criança, dormia que nem um relógio, mas agora quando dormem comigo, dormem assim, bem reto. Quando os netos escutam que o vô veio, ele pensa que tudo funciona comigo. Ó, ele foi pro dentista, foram arrancar o dente dele. Não, meu vô tem que chegar, não arranca ainda. Então, não só as coisas superficiais com Jesus, mas tem uma paz, uma felicidade, uma gratidão. Isso, se a gente pudesse comparar com dinheiro, com o que a gente poderia comparar? É muito gratificante. Há 30 anos, eu estava sofrendo de uma úlcera e eu estava sofrendo muito. Mas, por milagre, ele curou minha úlcera. O meu coração não era bom. Mas, ultimamente, o ancião Juan, ele falou que eu sou a pessoa que tem o coração mais forte dentro dessa igreja. Ele nem testou o coração de todos os irmãos da nossa igreja, só de alguns, né? Mas ele falou que é bom, mas é verdade que é bom meu coração. A gente tem que ver dessa forma, né? É muito gratificante. Eu não entendo porque as pessoas ficam cansadas ao andar de avião. De Chicago até aqui, são 14 horas e 30 minutos. Eu vim de avião. Andando de avião, tomo uma Coca-Cola. Ontem eu assisti um filme. A chuva do interior, né? É assim que as pessoas se casam, né? As pessoas do mundo. Então, o homem e a mulher se casaram assim, né? Eles não queriam, mas o mundo fluiu dessa forma, né? Para eles se casarem. Eu vivendo com a minha esposa tem muitas falhas, defeitos e fraquezas. Eu também. Mas a gente está vivendo já há 46 anos juntos. Ultimamente eu tenho visto a minha esposa de uma forma muito preciosa. Imagina, na minha idade, se a esposa morrer. E também não é nem fácil a gente morrer no mesmo dia. E eu morrer antes também não é bom, né? Então, ultimamente, eu tô tratando a minha esposa da melhor forma. Pra fazer ela ficar feliz, tudo que eu posso e não posso, eu faço. Deus, pra mim. Então, ele me deu um mundo do coração por meio do Espírito Santo para me deixar feliz. Por 3 anos eu recebi julgamento. As pessoas mais falaram que eu roubei $1.500.000. Pessoal, quando a gente pensa, nossa, é uma coisa sem sentido. Os irmãos também, ainda há alguns que acreditam nisso. É um fato que eles nem vêm comprovar. Se eu roubei 1.500.000, alguém tem que vir falar que foi roubado, mas ninguém vem falar que foi roubado. É uma palavra que não faz sentido. Eu recebi o julgamento e eu fiquei muito agradecido. Então eu tinha que ser preso.
Mas no último momento o juiz falou para eu falar. Eu falei: senhor juiz, eu gostava muito de dinheiro. Por quê? Eu cresci de uma forma muito pobre e miserável. Então, eu era uma pessoa que era apaixonada por dinheiro. Então, várias vezes, eu fui desprezado porque eu não tinha algumas moedas. Eu também, muitas vezes, inúmeras vezes, eu passei fome. Eu queria ganhar dinheiro. Mas eu não tinha capacidade de ganhar dinheiro. Então, eu queria, roubando, ganhar dinheiro. É verdade. Então, mas se eu tivesse feito isso, eu ia estar na prisão agora. Mas um dia, eu me tornei pastor. E desde então, Deus se tornou dono do meu coração e Deus me ensinou isso. O que é melhor, você ser pastor ou você roubar? Ou você ter dinheiro? Então, eu tinha que escolher entre ter dinheiro ou ser pastor. Uma dessas duas coisas eu tinha que largar. Pastorear e ter dinheiro, porque pastoreando, tendo dinheiro como rei do meu coração, servindo ao dinheiro, eu não poderia pastorear. Mas uma coisa que eu fiquei muito agradecido é que pregando o evangelho, eu fiquei muito feliz. Essa vez, nos Estados Unidos, em cada cidade da Christmas Cantata, então, às 7 começava a cantata, mas às 4 a gente convidava os pastores, e quando vinha muitos pastores, eram 200 pastores, quando eram poucos, 50, 30 pastores. Das 4 até às 7 da noite, a gente comendo um hambúrguer, a gente falava sobre o evangelho. A cada momento, muitos pastores recebendo salvação e sendo transformados, isso era muito feliz, é uma grande felicidade. Se a gente falar sobre Gênesis capítulo 1, comparar com Gênesis capítulo 1, é como se fosse a terra dando frutos e flores. Então, aqueles pastores dos Estados Unidos, sem pensar muito, eles vinham e sentavam, e quando eu começava a falar, e aquela expressão escura começava a ser transformada. Essa vez, lá em Uganda, eu fui convidado pela igreja Miracle, uma igreja de 7.000 membros. Então, porque estava em reforma, eles somente colocaram assim umas tendas para tapar o sol. E a gente fez o culto. Então, o pastor falou para eu pregar por 20 minutos na igreja. Eu não entendi. Ele falou 20 minutos e depois o pastor Pacuano falou que eu preguei por 1h40. E o pastor estava sentado ali na frente. E depois, passando mais 30 minutos, todos os irmãos, aqueles membros começaram a gritar amém. E eu preguei o evangelho e aquele pastor ficou muito emocionado. Muitos pastores, embora ministrem, eles ficam querendo se libertar do pecado e não conseguem. E recebem o perdão do pecado e ficam felizes. Essa vez no Zâmbia, eu fui convidado como pastor para pregar para os outros pastores. Lá na Suazilândia, eu também fui estabelecido como pastor para pregar para os outros pastores. E é muito emocionante, né, isso tudo. Realmente, os trabalhos que Deus faz dentro de mim, parece o trabalho dessa terra. A terra estava vazia, sem forma e com trevas. Em 1962, quando eu me encontrei com Jesus Cristo, depois que eu recebi o perdão do pecado, a treva foi embora, tinha luz, começou a dar flores, frutos. Essa vida, assim como está exatamente em Gênesis, começou a acontecer na minha vida. Eu fiquei muito agradecido. Eu falei para aquele juiz. Mas eu larguei o dinheiro. As pessoas
Mentem falando que eu pego o dinheiro da igreja, mas não peguei nenhum centavo. Pelo contrário, eu tinha medo que o dinheiro da UNRWA entrasse na nossa igreja. Era um bom trabalho. E se aquela empresa se tornasse grande, eu tinha medo de contaminar, a nossa igreja ser contaminada por causa da igreja. Cada irmão que vem na igreja, com gratidão que eles têm que ofertar para a igreja, mas eu tinha medo que eles não fossem ofertar mais. Em Gênesis capítulo 1, todo Gênesis capítulo 1, 2, 3, Deus, Ele estava transformando a terra, estava vazia, sem forma, com trevas. Nessa terra, Ele deu luz, Ele deu flores, fez dar frutos, as aves cantavam, os animais pulavam. E Deus me deu uma promessa de que tornaria meu coração dessa forma. Abrindo a Bíblia, Deus me deu a promessa que faria isso comigo. Dessa forma, onde quer que seja, dentro do meu coração, cada momento eu via Deus fazendo dar frutos, fazia dar flores. Eu recebi o perdão do pecado pelo sangue de Jesus Cristo. Não só isso, mas além disso, um amor de Deus maior. A mão de Deus, a terra, 15 vezes apareceu. Então, a terra deu seus frutos e flores conforme a sua semente. Então, essa palavra de Deus, eu estava escuro, mal, sujo, essa era a minha vida, minha pessoa. Mas Deus, Ele fez Ele continuamente fez o seu trabalho santo. Dentro do meu coração, o amor de Deus preencheu o meu coração. Dentre do membro do coral, quando eu vi um documento, falou assim, que ele falou o quê? Que o Coral Graças, quando ia para os Estados Unidos, cada um levava $10.000 e levavam $100.000, davam para o pastor Yongun Park. Então, por que eles não processaram o pastor Yongun Park e processaram a mim? São mais de 50 pessoas nesse membro do Coral Graças. Então, $100.000, quanto que é por pessoa? Então, dos Estados Unidos até a Coreia, da Coreia, eles tinham que ir para a América do Sul, tinham que ir para a África, eles têm que ir para um monte de país. E eles têm que, com esse dinheiro, tem que viajar. E falam que deu pro pastor Yongun Park. O meu filho me perguntou, pai, realmente sou eu que compro a passagem de avião deles? Porque o Coral Graças, eles ficam ocupados, eu mando a minha esposa comprar passagem para eles. Eu vou tirar dinheiro do coral? Eu, na verdade, dou suporte pro coral, pai. Mas tá, e o que isso tem a ver comigo? Essas pessoas más, essas pessoas falaram que deram $200.000 para pagar passagem para mim. Que mentira! Ninguém me deu dinheiro. A igreja de Canaan que pagou as minhas passagens. Mas sabe quem que eu fiquei muito agradecido? Na nossa igreja, as pessoas pagam. A única coisa que eles pagaram para mim foi 20 centavos do cafezinho da máquina. Aqui no subsolo tem uma máquina de café. E foi a única coisa que os irmãos pagaram para mim. Deus me deu a felicidade e a alegria que eu não posso encontrar no mundo. Anteontem eu perguntei, Barnabé, eu não posso chamar de Barnabé, porque ele é muito mais vovô do que eu, né? Ô Barnabé, com que coração você vendeu o seu campo e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos? Eu acho que eu sei. Barnabé,
ele era muito rico, porque a irmã dele vivia em Jerusalém e ela tinha um grande campo. E o filho da irmã de Barnabé era Marcos e João. E eles tinham um campo, uma casa que coube 120 pessoas para pregar. Imagina, então a casa é bem grande, não é verdade? Sim. É a casa da irmã mais velha de Barnabé. E fora essa casa, eles tinham muito mais terras. Então essa terra ele vendeu e deu aos pés dos apóstolos. Barnabé, com que coração você vendeu essa terra e pôde dar para Deus? Eu perguntei. Pessoal, os membros, quando tem vida espiritual, sabe qual é a dificuldade? Tem pessoas da minha idade. Na minha época eu passava fome, tinha dificuldade. Então, as pessoas que elevaram, que fizeram a Coreia crescer foram pessoas da minha época. A gente falou na nossa época, embora a gente passe fome, mas não vamos deixar os nossos filhos passarem fome. Então, foi assim, com essa dificuldade que eles construíram para os filhos. Embora tenha muitos entre nós que não pudemos estudar, vamos fazer os nossos filhos estudar. A nossa geração somente viveu pelos filhos. Mas pela graça de Deus o nosso país ficou abundante. Todos vivem em bons apartamentos, tem carros, tem geladeira, máquina de lavar. Hoje em dia, quanto que é uma geladeira, uma máquina de lavar, comparado antigamente? Antigamente, eles pegavam aquela cinza para lavar roupa, né? Mas hoje a gente faz arroz com o petróleo, com o gás que sai do petróleo, não é? Que caro que é isso, mas a gente vive nessa época. Vivendo nessa época, nessa geração. Porque o Barnabé vendeu o seu campo. As pessoas pensam dessa forma. Nessa geração, sabe qual é a maior dificuldade? Os livros que eu escrevo, esse é o motivo que estão sendo vendidos rapidamente. Essa vez, indo para a África, alguns países, eu estou indo me encontrar com os presidentes. E também alguns reis me procuram, né? Por quê? Porque o problema da juventude hoje em dia está muito grave. Não pensam em nada. Simplesmente faz o que querem. Não pensam na consequência. Quando teve Olimpíadas no Brasil, um jovem falou para o professor, professor, a gente quer assistir os Jogos da Olimpíadas. E o professor, não, agora é a hora de aula, depois que acabar a aula vamos assistir. Não, professor, a gente vai ver agora e vai ser melhor. Não, agora é a hora de aula. Aí o aluno saiu da sala de aula. E depois de uns instantes, a escola estava pegando fogo. Aquele estudante colocou fogo na escola. E aquele fogo queimou toda a escola. E aí o professor tirou foto e mandou para todo mundo no Cacau. E no dia seguinte, 200 escolas foram queimadas, porque viram o que aconteceu naquela escola. E se colocar na prisão, o que vai adiantar? E nem vai reconstruir a igreja por causa disso? Então, vive sem pensar na consequência. Por quê? O mundo está fluindo dessa forma. E aí, quando a gente conversa com os jovens, da IYF, eu fico muito feliz, por quê? Não dá para os pais conversarem com os filhos. Mas quando eu me encontro com os jovens, eu converso com eles ficam muito felizes e alegres. Só de poder fazer isso é uma grande felicidade. No verão passado, os ministros
Vieram 20 ministros e 26 reitores. E depois eles voltaram para os países deles e eles fizeram o trabalho da IYF. Então, para o exterior, o pastor Lee Min-chol, pastor Park Yong-jun, o pastor... pode ir qualquer pastor que seja. Eles recebem a salvação e são transformados. Então, a IYF já colocou sua bandeirinha em vários países. Então, dentre essas pessoas que receberam salvação, tem ministros, tem reitores, tem secretários. Então, se a gente quisesse fazer, poderia ser feito? Não. Quando a gente pensa em cada coisa que aconteceu, que acontece, é muito gratificante para com Deus. É muito gratificante. No culto da nossa igreja, as pessoas que vêm para o nosso culto, elas não compreendem direito a palavra. Devem, claro, ter os seus motivos. Mesmo dando todo o meu ser diante de Deus, isso não é nenhum desperdício para mim. Porque a graça que Deus me concedeu é tão grande, é tão preciosa. Porque o meu coração estava ruim. Desde que eu era criança, meu coração era ruim. Eu recebi treinamento quando eu estava no exército. Eu suava muito. Por dia, eu tinha que tomar vários litros de água. Eu tinha que comer um punhado de sal antes de sair para o treinamento. E um dia meu corpo ficou paralisado. Pela primeira vez naquele tempo eu descobri que eu tinha o coração ruim. Então naquele tempo eu tinha 22 anos. Então como eu era jovem, então eu podia ultrapassar, mas ficando com 50 anos, né, envelhecendo, o meu coração ficou muito ruim. Em 1999 foi a maior dificuldade que eu tive. O meu batimento parava por um instante. E eu fui para o hospital Hanyang, eu fui fazer exames e não descobriram o motivo. Eu fui no melhor cardiologista dos Estados Unidos e ele falou, olha, sua doença não dá para tratar. Ele só me deu medicamentos. O dia inteiro, desde de manhã até tarde da noite, ele fez exame. Ele brincou com o meu corpo, né? E ele falou, olha... Eu falei, obrigada por me examinar. E eu fui embora. E eu fui para o Peru fazer uma conferência lá num teatro. E quando os irmãos foram me ver no aeroporto para se despedir de mim, eles falaram, essa é a última vez do Pastor Park, ele nunca mais vai voltar. Em 1999, no mês de agosto, eu estava em Sorbad, fazendo um acampamento. Um dia, à noite, eu estava deitado e pensei, porque eram os 500 metros de onde a gente se reunia até onde tinha a tenda das crianças. Então, eu fui umas 8, 10 vezes. Eu pensei, nossa, como eu podia ir tantas vezes assim, né, andar tanto? E aí eu tive um coração, Deus curou meu coração. E desde o dia seguinte eu comecei a fazer corrida. E porque a escola, tinha uma escola perto da igreja, então eu fazia corrida lá naquelas quadras, né? E me doía aqui na costela, né? Mas eu comecei a correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros, 6 quilômetros, e meu coração melhorou, meus rins melhoraram, meu fígado melhorou, meu estômago melhorou. Nadando, eu posso nadar por 1 hora que eu não fico com falta de ar. Passando 70 anos, eu posso ficar aqui no púlpito pregando por mais de 1 hora. E isso é muita felicidade para mim. É muito gratificante. Culto de domingo, mais de 100 mil pessoas estão escutando pela internet. O ancião Issaun falou para mim. Quando eles vêm, mais de 100 mil pessoas assistiram o culto pela internet. Nós temos esse Deus vivo.
escutando o mesmo culto, escutando a mesma palavra, fazendo a mesma oração. Mas tem pessoas que chegam, alcançam o coração de Deus e tem pessoas que não alcançam. Mesmo lendo a mesma Bíblia, mesmo estando na mesma igreja, o Barnabé vendeu aquela grande terra e ofertou tudo diante de Deus. Ananias e Safira pegaram esse dinheiro e esconderam um pouco. Por quê? Não é porque eles queriam que eles fizeram isso, né? Se eles quisessem, eles não precisavam ter escondido. Por quê? Ninguém saberia da igreja que ele tinha que vender. Essa vez também a gente fez a oferta decidida na nossa igreja, né? A gente fazendo a conferência. Então, o tesoureiro da nossa igreja falou que 70% das ofertas a gente manda para o exterior. Os nossos missionários, vivendo de uma forma difícil, vivem pelo Senhor. E são felizes. São felizes. Eles têm uma grande felicidade que não podem nem trocar por dinheiro. Mas o mesmo Ananias e Safira eram egoístas. Por quê? Barnabé, eles viram Deus trabalhando. Eles acreditaram. O pastor Roinsu, ele estava com câncer. E ele veio até mim. Pastor, eu tô com câncer. Ah, irmão Ró. Antigamente você não tinha leucemia? Sim, pastor, eu tinha. Como você foi curado? Pela fé, pastor. Então, se você for... Só você ser curado pela fé de novo desse câncer. É verdade, pastor. E de novo esse câncer reapareceu. E o pastor Roinsu um dia veio e falou, isso aqui é motivo pra gente comprar um bolo. Eu tô muito feliz. Por isso ele fala que quem ficar com câncer compra um bolo. Pra fazer um banquete. Deus está vivo dentro de nós trabalhando. Mas a gente não tem nem como comparar isso com o ouro. Mesmo dando todo o meu ser, mesmo dando todas as minhas coisas para Deus, nada é desperdício. Assim como Ananias e Safira. Eles não quiseram dar seu dinheiro, esconderam, enganaram. Tem pessoas assim. Por quê? Por quê? Porque não tem fé. Porque não conhece essa graça. E mesmo estando aqui na igreja sentado, tem pessoas que ficam felizes por causa que receberam perdão dos pecados, ficam emocionadas porque receberam perdão do pecado. E tem pessoas que mesmo sentadas aqui, esse tempo, por que esse culto é tão longo? Eu tenho que decorar algumas palavras em inglês. Esse tempo, se eu trabalhasse, quanto dinheiro eu ganharia? Se eu pudesse vender, quanto dinheiro eu não ganharia? Em Tegu tinha um irmão. Ele vendia hot dog, né? E ele vendia bastante. Mas, vendendo bem esses hot dog, ele não vinha pro culto da noite. Culto de quarta-feira ele vinha tarde da noite. E ainda ele vinha tarde no culto e depois ele saía antes e saía correndo. Aí os irmãos foram procurar ele. Ele estava preparando os negócios para vender hot dog, né? E por isso que ele estava quase faltando no culto. E aí eu falei, irmão, domingo, pelo menos, você 6 dias da semana você faz o seu hot dog, mas um dia da semana você dá para Deus. Pastor, é que o senhor não conhece a minha situação. A minha esposa, ela é fraca e ela tem que agora, ela tá para fazer o parto agora. E se acontecer alguma coisa, eu preciso de dinheiro. E agora que eu estou vendendo bem, e ele conseguiu economizar $5.800. Porque para quem vende hot dog é bastante dinheiro, não é? E aí ela nascendo o filho. E aí quando ela nasceu o filho, realmente teve que gastar $5.800. Tem muitas histórias assim. Muitas histórias assim. Você pode comparar a graça de Deus com $5.800?
Ah, não, é $580. Não é nem 5.800 dólares. É $580. Bah, não tem nem como comparar, não é? Semana passada a gente fez a oferta decidida, não por outro motivo, mas na igreja de Seul, não, na cidade de Seul tem muitas pessoas que não sabem do evangelho, frequentam a igreja, mesmo Jesus Cristo tendo morrendo na cruz há 2000 anos atrás, ainda muitas pessoas que estão sofrendo porque têm pecado e ficam, e tem muitas pessoas que estão presas em religiões completamente insanas. Mas nós que recebemos a salvação, para salvar essas pessoas, o Senhor Deus, porque Ele nos amou. Não é porque Deus não tem dinheiro que Ele não ofertou, mas Deus quer receber de nós. Ele quer nos dar. Ele quer ter essa relação conosco. Por isso, o amor de Deus indo e voltando como gratidão para com Deus. A mulher samaritana, a mulher surpreendida em adultério, ela ia morrer apedrejada. Mas quando ela foi para diante de Jesus Cristo, no coração dela, ela tinha muita gratidão. Como ela podia ter toda essa gratidão? Ela tinha que receber, nós tínhamos que receber maldição eterna, inferno eterno, morte eterna. Mas nós recebemos o perdão dos pecados. Como nós podemos expressar isso? Passando-se o tempo, Deus acaba se tornando desprezível, o culto se torna desprezível. Ah, porque eu não vou ofertar para Deus, eu vou pagar multa? Ah, não vai me mudar em nada. E assim a pessoa começa a cair dentro da sua carne. E assim, se essa pessoa se distancia de Deus, começa a acontecer os problemas. Então, quando tinha um rei em Samaria, o profeta Eliseu, ele bloqueou aqui, bloqueou ali, bloqueou 4 vezes. Então, esse rei devia chamar o homem de Deus. Olha, homem de Deus, a gente quase foi atacado agora pela Síria, a gente quase morreu. Muito obrigada, por tua causa a gente está vivo, né? Então agora, daqui para frente, trabalhando como rei, você pode vir e pode me repreender. E quando você quiser, a qualquer momento, você pode vir para o nosso reino, no nosso palácio. Qualquer hora que seja de manhã ou à noite, você vem e nos conduza, nos repreenda. Não era assim que tinha que ter sido? Através da palavra do servo de Deus, o povo de Israel tinha que ser destruído, mas foram salvos. Mas não sabiam agradecer, não sabiam ter gratidão. Então, essa vez, os sírios atacaram. E porque eles não conseguiam entrar, eles estavam ali. E passou 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E toda a plantação estava fora da cidade de Samaria. E as mulheres, elas cozinharam seus filhos. Estava tendo aquela coisa miserável. Aí o rei falou o quê nessa hora? O que o rei falou? Ah, se a cabeça de Eliseu estiver ainda sobre a sua cabeça, eu não ficarei vivo. Por que ele queria matar o profeta de Deus? Ele salvou, ele me ajudou. Porque o coração dele estava distante de Deus. Ele não soube agradecer. Por isso, quando ele tinha que agradecer, não soube agradecer, o coração dele se distanciou de Deus. Vocês também. O seu coração tem que se aproximar de Deus, agradecer a Deus, e assim Deus te ajuda e você agradece a Deus. E quando tem dificuldade, Deus te ajuda e te ajuda e te ajuda de novo. E assim a sua fé vai crescendo e você se torna um com Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra nós. Deus nos conduziu para essa graça, mas nós não somos assim. Assim como o rei de Samaria. Ah, obrigado. E passou reto. Ah, obrigado. E acabou.
Quando o exército da Síria veio atacar, se o homem de Deus não tivesse falado, eles iam fracassar, eles iam falir, eles iam ser destruídos. Deus concedeu essa graça para eles. Ah, tá, o homem de Deus faz esse trabalho mesmo, esse é o trabalho dele. Não sabe agradecer. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E porque teve dificuldade? Ah, por que o homem de Deus está tendo essa dificuldade? Manda matar Eliseu. Recebeu tanta graça e agora está com esse coração. No livro de Atos, está falando sobre a oferta diante de Deus, Ananias e Safira, que não ofertaram tudo diante de Deus, e a oferta de Barnabé, que mesmo que eu dê tudo, não é o suficiente para dar para Deus. É muito diferente. Recebendo salvação, passando-se 1 ano, 2 anos, e a pessoa passando por dificuldade, problema, a gente pode se distanciar um pouco de Deus, mas no nosso coração, a gente ficando perto de Deus, a gente pode se aproximar de Deus. Se um rico ofertar tudo, sim, isso pode ser bom, né? Mas os irmãos com dificuldade, o que eu devia gastar para mim, mas porque eu amo demais ao Senhor, mesmo passando por dificuldade, eu quero ofertar diante de Deus. Eu não vou comer o que eu devo comer, eu não vou vestir o que eu devo vestir e vou ofertar diante de Deus. Eu também quero ofertar diante de Deus, porque Jesus se sacrificou por mim. E assim, a gente se tornando um coração e andando junto com Deus. E se eu não tiver esse coração com Deus, eu vou acabar caindo no mundo, vou acabar caindo na carne. E eu vou ter fardo de ofertar, vou reclamar ao ofertar. Ai, por que de novo conferência? Ai, por que de novo tem que ofertar? Então, surge esse coração de murmuração. O culto que tinha que ter gratidão. Ah, e daí se eu for tarde para o culto? Se acabar o culto, tem pessoas que ficam orando, né, depois do culto. Tá, tudo bem, vocês podem estar ocupados. Por quê? Vocês vieram quando não podiam vir, mas se não for esse momento, realmente prestando culto diante de Deus, dando esse domingo todo para Deus. Você não consegue pregar na rua, mas com gratidão no coração, você pode pregar, mas continuamente, em vez de ter gratidão no coração, você flui para o coração da carne. Vocês pensam porque tem muito conforto, vocês estão confortáveis? Já tem conforto? Não. Vocês querem viver mais confortavelmente, vivendo bem, vocês querem viver melhor, ainda não tem fim. E assim você somente pode viver preso na carne. Estimados irmãos, que graça de Deus nós recebemos. A gente, agradecendo a vida inteira, ainda seria insuficiente. Ontem, junto com o irmão Parque, ontem eu estava fazendo uma entrevista. Ele, por 32 anos, ele trabalhou com a escavadeira e ele comprou a casa dele, ganhou dinheiro. Aí um dia ele falou para a esposa dele, vamos para o Zâmbia. Eu falei para o pastor que eu ia para a Zâmbia. E a esposa dele, de uma forma muito preciosa, com um coração muito feliz, agradeceu. As mulheres, elas facilmente, né, vivem assim, né, em qualquer lugar, mas o homem é complicado, né, difícil. E assim, com a escavadeira, ele acabou se tornando professor de escavadeira. E ele está trabalhando lá. Falou que hoje eles fizeram a base lá do centro de Zâmbia. É muito gratificante. Agora, nós vivemos somente servindo a carne até agora. Mas agora, os irmãos da igreja de Gangnam, vamos servir a Deus como nosso Senhor, como nosso Rei. E essa graça que vem de Deus, eu realmente desejo com que a gente possa viver agradecendo a Deus também.
Barnabé deu diante de Deus. E ele estava em tentação com os apóstolos, mas de novo ele voltou para o evangelho, foi utilizado por Deus. Há muitas pessoas que vieram para Deus e serviram a Deus, mas também teve muitas pessoas que abandonaram a Deus. Os apóstolos também, muitos deles abandonaram a Jesus Cristo. Eles, por um breve momento, amaram muito a Deus. Eles também receberam salvação. Mas eles partiram de Deus, ficaram contra Deus, ficaram servindo a Satanás, trabalharam para Satanás. Por quê? As pessoas são enganadas por Satanás. Mas nós vamos amar a Deus, não só da boca para fora, mas amando a Deus, agradecendo a Deus. Que nós possamos nos tornar pessoas que trabalhem para Deus, se o Senhor quiser. Sim, Senhor, eu posso arrancar meu olho pelo Senhor, eu posso dar minha vida pelo Senhor, eu posso dar tudo que é meu para o Senhor. Nesse momento, vocês podem aproximar o seu coração de Deus. Pessoal, os seus corações se afastando de Deus, vindo para o culto de domingo, tem sono, ficam cansados. Ai, esse culto está muito longo. Mas porque a graça que recebemos de Deus é muito grande, essas pessoas, pouco a pouco, vão se afastando e assim se arrastam, ficam contra e acabam se tornando pessoas que pertencem a Satanás, como Judas Iscariotes. Então nós, amando a Deus, pensando também, amando, quando a gente tiver esse tipo de coração, esse coração vai surgir dentro de nós e a gente vai agradar a Deus, vai poder pregar o Evangelho. Então, não por obrigação a gente ora, mas por gratidão a gente vai poder orar. E assim o Senhor vai se tornar o seu verdadeiro Salvador. Eu desejo isso. Até aqui.